Um confronto entre a polícia e traficantes na favela do Rolo, em Santa Cruz, na semana passada, deixou várias escolas fechadas. Uma semana antes, estudantes das escolas públicas da Maré também ficaram sem aulas por causa de um tiroteio. Será que toda essa violência atrapalha o aprendizado das crianças? Pois justamente é esse o tema da nossa conversa de hoje com a nossa comentarista de educação, Andréa Ramal. Bom dia, Andréa. Bom dia, Fachel. Bom dia a todos. Andréa, dá para dizer que o que acontece nas ruas interfere dentro da sala de aula? Com certeza interfere. Você não pode pensar que uma nota depende só do trabalho de um bom professor. Se a criança vive num ambiente violento, seja em casa, seja na rua, na comunidade que fica em volta da escola, isso vai interferir na capacidade de aprender, e as pesquisas mostram isso. Agora, isso afeta como? Com estresse, desinteresse? Como é que afeta isso? Das mais diversas formas. Você imagina uma criança com medo, ela consegue se concentrar? Então, português, matemática viram coisas secundárias. O principal é o tiro que ela ouviu de madrugada, é a segurança do pai e da mãe, que ela fica preocupada. Então, tudo isso vai bater na sala de aula. Agora, a gente sempre fala também que a questão da educação é sala de aula e casa também. Dentro de casa, pais, amigos, parentes, enfim. Os pais também podem perceber quando a violência está afetando o aprendizado da criança? Claro, os pais, primeiro falando do nosso papel como cidadãos, a gente precisa exigir um ambiente de paz para as nossas crianças poderem estudar. O mínimo que você pode querer. E a questão da cidadania é cobrar, que ela tenha enfim, segurança dentro da escola e fora da escola também. Mas na observação, olhando a criança dentro de casa, dá para perceber quando ela está mexida, quando ela está sentindo? Eu acredito que sim. A criança pode ficar mais tensa, pode ficar depressiva, pode não ter foco para o estudo, não consegue se concentrar, muito agitada também. E às vezes ela se torna uma criança também violenta. São os casos de agressores, no caso de bullying, por exemplo, ou crianças muito indisciplinadas. Agora, a gente viu que em várias favelas do Rio tem já UPPs instaladas. Essas escolas dessas regiões onde existem as unidades de polícia pacificadora, melhorou o desempenho das crianças? Olha, isso é um dado importantíssimo. Eu trouxe até os resultados da última avaliação feita no Rio, que é o IDE-Rio, parecido com o IDEB. Ele mede aprendizagem em português e matemática, evasão e aprovação. Olha a diferença das escolas que estão em áreas pacificadas, quanto elas tinham em 2009, era nota 3,9 do primeiro ao quinto ano. Já pularam em 3 anos para 4,7. Agora olha o sexto ao nono ano, ficavam com nota 3 em 2009. Passaram agora para 4,4. Ou seja, esse gráfico nos mostra que onde a UPP foi instalada, o ambiente de segurança propiciou, assim, possibilitou a criança aprender mais. É uma das causas que a gente pode colocar como possíveis. Quais são as outras? Claro que em educação nunca tem uma variável só. Você tem a alimentação do aluno, você tem o ambiente de estudo em casa, a participação dos pais, qualidade do professor, mas a violência da comunidade é um fator importante. Agora, a gente comparando, a gente viu que teve esse aumento de desempenho. Dá para dizer que as escolas onde estão as UPP são melhores do que as outras ou não? Olha, ainda não. Ao contrário, eu queria mostrar um outro dado para você que eu trouxe da mesma avaliação. Olha a comparação das áreas pacificadas, aí em vermelho, com as escolas que ficam em áreas gerais, em qualquer outro bairro do Rio. Azul. As escolas do Rio, em média, estão com nota 5,3, do sexto ao nono ano, 5,2. Olha, as pacificadas ainda estão atrás, 4,7, 4,4. O que é isso? A gente tem aí um caminho a percorrer, porque essas escolas já começaram atrás, porque elas já começaram em desvantagem em relação às outras, com a criança tensa, preocupada, muitas vezes abandonando os estudos ou faltando professor nessas regiões. Tá bom, muito obrigado, Andréa. Vamos dar uma olhadinha aqui antes. Servidores de 387 escolas estaduais vão ser beneficiados com bônus de desempenho com valores que podem chegar a 3 salários. A premiação é dada para os colégios que cumprem as metas estabelecidas pela Secretaria. Entre os beneficiados estão 19 mil professores, que, entre outros requisitos, cumpriram a exigência de 70% de frequência. Andréa, esse prêmio muda alguma coisa na questão da relação professor-aluno? Esse prêmio para os professores pode significar uma motivação a mais. É claro que muita gente não vai se esforçar para fazer uma educação melhor só por causa do bônus. Agora, é importante lembrar que essa meta, embora atingida, ainda pode melhorar mais. O Rio está com média de 5,3, como a gente viu aí. Tem cidades como Florianópolis com 6,
Curitiba com 5,8%, Belo Horizonte com 5,6%. Então a gente precisa metas mais ousadas para dar mais qualidade de educação para as crianças. Então, tudo que melhora a educação sempre é bom para a sociedade, para todo mundo, né? Com Muito certeza. obrigado, André, pela tua presença aqui. Até semana que vem. Obrigada, Fachel.